Boa tarde, estamos falando com Lorenzo Mattotti, o diretor de A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília. Essa animação, que está em destaque no Varilux, ela foi indicada ao Prêmio César nessa categoria e teve presença, assim, em inúmeros festivais. Mostra um certo olhar em Cannes e também no Festival de Annecy, que é um dos mais badalados da animação. Lorenzo, muito prazer, muito obrigada. A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília é uma adaptação do livro infanto-juvenil escrito e ilustrado pelo italiano Dino Buzzati, lançado em 1945. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho dessa história e por que ela continua tão atual. É uma história que tem muita fantasia, muito imaginário, que ele tem um enorme prazer da narração de uma história épica, mitológica, como uma lenda antiga. Eu conheci o Buzzati quando eu tinha 16 anos, nos anos 70, no final dos anos 60, porque o Buzzati era pintor e desenhava e também quadrinista, né? Ele fez um quadrinho muito poética, que era Poemas em Quadrinhos. E quando eu era jovem, ver um grande escritor tão conhecido fazer quadrinhos poéticos me tocou muito, porque eu queria ser desenhista, né? Eu queria ser quadrinista. E ele me mostrou que era sério, na verdade. A trama da famosa invasão dos ursos começa quando um urso-rei que vive ali na planície, ali na Sicília, perde seu filho. Seu filho é levado por humanos para o vale. E essa história é essa horda de ursos, milhares de ursos, entrando nessa cidade para poder resgatar o urso. E ali eles tomam contato com os humanos e se deixam corromper por muitos dos costumes e muitas manias humanas. É muito curioso que o George Orwell, naquela mesma época, lançou o seu A Revolução dos Bichos também, ali naqueles, sem ser os ursos, os porcos. Aí os ursos, claro, funcionam como essa fábula, essa corrupção da natureza, do equilíbrio pelo homem. Eu acho que estava no ar do tempo, né? Contar fábulas para falar da realidade. Neste período, logo no final da guerra, as referências do Buzzati eram, evidentemente, dizem que o Grande Duque podia ser o Hitler, que os ursos podiam ser os russos, né? Os comunistas que chegavam em Berlim. Em certo momento, o desenho do Buzzati, que mostrava os ursos numa cidade, tem uma imagem, um desenho dele, que foi censurada porque parecia demais com Berlim. E ele teve que modificar o cenário, a cidade. Então, tem muitas referências ligadas à guerra e a esse período da guerra. Tem cenas ali que me lembraram muito fantasia do Disney, um balé daqueles animais de uma forma muito poética. Existia realmente essa influência do fantasia? Merci, c'est un grand compliment. Obrigado, é um grande elogio da sua parte. Eu acredito que, para mim, fantasia, né? Fantasia do Disney, é uma referência alta demais, mas obrigado. É bom, às vezes, ter referências muito grandes, muito altas, né? De muita qualidade. A gente tenta se aproximar disso. Para mim, fantasia é uma obra-prima do Disney. No meu imaginário, nos meus desenhos, tem momentos muito sombrios, muito misteriosos, que me influenciaram muito na dança, na cena de dança, nas cenas de fantasmas. Mas tem o amor de narrar uma história. Eu acredito que um dos assuntos principais também do filme é o prazer de contar uma história, uma fábula. O Buzzati sempre tem um narrador e ele sempre fala com o seu público.
Crianças, vocês conhecem a antiga lenda dos velhos da montanha, os ogros que habitavam nessa montanha? Cuidado para contar essas histórias. A gente queria manter essas relações. A Almarina é a voz do público das crianças, ela representa esse público infantil. Essa menina não existia no livro do Buzzati. Ela foi porque nós percebemos que não havia nenhuma protagonista feminina. Então falamos, meu Deus, o que fazemos agora? E inventamos justamente a Almerina, que depois se torna uma personagem da história importante e desenvolve essa história, e ela se torna uma protagonista. Muito obrigada. Que desenho lindo, parabéns. E olha, agradeço demais. Merci a vous, merci. Salut, ciao.